Eu vi, estando pastor lá dentro, por exemplo, um irmão ser convidado a não entrar na igreja sequer para assistir um culto. Eu vi orientações passadas para obreiros, diáconos, que era para nem impor as mãos sobre um irmão A ou B, uma irmã. Eu vi pastores dizendo, ele está ali, ele não é membro, deixa ele lá que nós não podemos proibi-lo de entrar, mas ninguém chega perto nem para cumprimentar. Então, a grande verdade é que o ostracismo acontece dentro lá da instituição. Olá, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Cortes Apologéticos, neste nosso novo quadro que nós reservamos para ouvir as pessoas que já sofreram por ser membros em alguma seita religiosa ou que têm algum conhecimento específico sobre seitas religiosas e que possa compartilhar conosco. E hoje eu trago para falar sobre seitas religiosas um pastor, o pastor Osiel Scott, que além de ter sido um membro e um pastor em uma seita religiosa, é uma pessoa que hoje tem um canal que trata exclusivamente sobre seitas, ou seja, está se aprofundando, tomando mais conhecimento sobre o assunto de seitas e vai compartilhar conosco um pouquinho dos seus conhecimentos. Então, pastor Osiel, seja bem-vindo ao canal Cortes Apologéticos. Pastor Solon, amados irmãos que estão sempre conosco aí, graça e paz a todos. É um prazer muito grande, já tivemos juntos no canal Maranata Anátema, né? E hoje está aí no Cortes Apologéticos, é muito importante esse canal. Acho que esse canal tem um viés muito importante nesse momento, que é ouvir, né, as pessoas que estiveram dentro de seitas e contar o seu testemunho, falar um pouco sobre isso, e também aqueles que estão entendidos no assunto, né, sobre seitas religiosas. Então é um canal que vai nos trazer muito conhecimento, vai acrescentar muito a nós e aqueles que estão interessados no assunto acerca das seitas religiosas. É um prazer muito grande estar com vocês aí. Ok, pastor. Bom, mas como neste canal o pastor ainda não é conhecido, seria bom se o pastor pudesse se apresentar, falar até um pouquinho da sua história, a sua passagem por uma seita, a sua experiência nesta seita e também sobre este trabalho que o pastor está desenvolvendo num canal, não é? E inclusive dizer se este canal ele está ou não está incomodando a seita, as seitas de um modo geral. Você pode então já previamente nos falar um pouquinho sobre você e sobre o seu trabalho, pastor? Vamos sim. Eu tenho hoje, nós temos 34 anos praticamente de caminhada cristã. Eu e minha esposa, a gente era ainda solteiros, né, conhecemos a Cristo e na Assembleia de Deus. E por convite, né, de um familiar, depois de 6 anos que eu estava na Assembleia, eu fui conhecer, na época eu entendia como sendo uma igreja cristã, que é a Igreja Cristã Maranata. E ali nós ficamos 22 anos dentro da Igreja Cristã Maranata. Sendo 17 anos, foi como pastor. E nesses 17 anos foi que eu pude descobrir o que realmente acontece naquela instituição. Instituição a qual hoje eu posso afirmar com muito temor a Deus, porque temos pessoas ali que nós amamos, eu tenho família ali, minha mãe pertence lá, eu tenho irmã que está lá, então eu tenho amigos lá, pessoas que eu amo de paixão, pessoas que eu oro por eles, mas, contudo, eu não posso deixar de falar a verdade. E há 4 anos nós deixamos a instituição e nós a deixamos descobrindo coisas absurdas, terríveis, mentiras, enganos. E foi por isso que nós iniciamos um trabalho que eu chamo de apologética, que é o canal Evangelho Sem Máscaras. É um canal ainda novo, apesar de ele ter 4 anos, mas há 2 anos é que nós começamos ali a fazer esse trabalho de apologética.
Eu posso dizer, Solon, que o canal tem incomodado, sim, as pessoas. Primeiro porque o nosso conteúdo, nós procuramos falar muito a verdade com sinceridade. Nós não temos medo de falar a verdade. Doa em quem doer. E diante dessa sinceridade, eu mesmo, publicamente, já pedi perdão por falhas que eu cometi no período que eu estava na seita religiosa. Pedi perdão a Deus na minha saída, chorei muito. E diante dos irmãos, publicamente, confessei. Confessei que, por exemplo, que eu fui a boca de um falso profeta durante muitos anos da minha vida. Infelizmente, eu era a boca de um falso profeta. Mas quando meus olhos foram abertos, eu não pude me calar. Então, o canal Evangelho Sem Máscaras, nós temos aí batido de frente com as heresias. O nosso foco tem sido ainda mais diretamente a seita Igreja Cristã Maranata, que é uma seita pseudo-cristã, mas nós temos abrangido outros assuntos, assuntos polêmicos, por exemplo, casos aí de abusos nas infantis que estão acontecendo dentro de igrejas evangélicas e que normalmente a igreja cobre isso tudo para não expor a igreja, e nós estamos ali sem medo de falar. Eu tenho uma certeza, Solon, e os demais irmãos que nos acompanham aí, que acompanham o canal, que falar a verdade não enfraquece a fé de ninguém. Eu acho que isso é uma forma de jogar a sujeira para debaixo do tapete. Se a Bíblia diz que a verdade liberta, então falar a verdade não vai enfraquecer a fé. Eu falo o que eu passei dentro da instituição ICM, eu, a minha esposa, se nós fôssemos olhar por esse lado, nós nunca mais não queríamos nem falar de igreja nem de Deus. Mas, pelo contrário, nós amamos muito mais a Cristo hoje do que quando nós estávamos lá. Então, a verdade, ela nos aproxima de Deus. O que afasta o homem de Deus é a mentira, é o engano. Então, o canal tem provocado, sim, e a gente percebe isso por comentários de pessoas que entram em contato tanto publicamente na rede social ali, como também no particular, pessoas que têm meu telefone, pessoas que, alguns até que conviveram comigo, que às vezes entram em contato e falta pouco como excomungar, né, como diz o bom católico, né, porque acha que eu estou tocando na obra de Deus, mas nós temos convicção que não estamos tocando em obra de Deus, ao contrário, aquilo ali não tem nada de Deus, é uma seita que vive um falso evangelho, né, por isso chama pseudo-cristã, mas nós estamos aí. O canal vem crescido, nós já estamos com 11.500 inscritos, estamos crendo que vamos chegar aos 20 mil inscritos aí, ainda perto disso ainda esse ano. Nós estamos com fé, mas o alvo nosso é alcançar vidas com a palavra, que seja uma pessoa, que seja 100, que seja 1000, mas que quando nós falarmos, as pessoas que ouvirem sejam tocadas com a verdade. É o nosso propósito. Inclusive, pastor, nós conversávamos antes de iniciarmos a live, e você falou sobre a criação de um canal também para ouvir as pessoas, para entrevistar as pessoas. Você quer falar um pouquinho também sobre este projeto? Sim, Sol. Nós estamos fazendo até no canal Evangelho Sem Máscaras, mas nós conversando e até com o próprio pastor Solon nos sugerindo e outros irmãos, nós vamos criar um canal e esse canal vai ter o propósito apenas de ouvir, vai ser um canal de entrevistas. Nós vamos ouvir irmãos que saíram de algum sistema religioso, principalmente de seita religiosa, e que estão vivendo em Cristo em outro lugar, e eles vão contar o que eles viveram na instituição anterior e contar o que eles estão vivendo na instituição presente. Qual o propósito? Mostrar para as pessoas que estão em seitas que existe vida depois de seita religiosa. E a maior forma disso é o testemunho. Essa semana uma pessoa entrava no meu canal e ele me denigria muito, me chamando de mentiroso e tal. E eu disse assim, eu sou mentiroso. E os milhares de testemunhos que nós temos ouvido, né, da boca de irmãos que sofreram naquele lugar, todos estão mentindo.
Então, assim, é muito importante ouvir esses irmãos. Nós temos irmãos, eu tenho contato, Solon, irmãos Testemunhos de Jeová, eu tenho contatos de irmãos da CCB, eu tenho contato muitos irmãos da ICM, eu tenho contatos de irmãos da Universal do Reino de Deus. Então, são pessoas que também passaram por situação muito parecida com a nossa e que eles vão ter nesse canal a oportunidade de contar a sua história, de falar um pouquinho, né? Então, já quem desejar pode entrar em contato conosco para a gente já agendar que dentro do próximo, agora, final de mês de agosto ou no início de setembro, nós já estaremos com esse canal no ar, fazendo entrevista, se Deus quiser. Muito bom, pastor. Isso realmente é muito interessante. Tem algum problema, algum inconveniente de eu deixar o seu contato no vídeo? Pode deixar. Ah, então tá ok. Vou deixar porque aí... Pode colocar no vídeo, pode colocar aí nos comentários. Hoje, Solo, eu já tenho mais de 300 contatos no meu celular de pessoas de seitas religiosas que saíram e que entram em contato particular comigo, inclusive muitos deles pedindo aqueles livros que eu cito sempre nas minhas entrevistas, porque o nosso compromisso é com a verdade. Então, quando nós falamos algo, nós temos que ter fundamentos. Então, as pessoas entram, pedem contato, pedem o livro, eu envio para o PDF, né, são livros que mostram como que a seita Igreja Cristã Maranata engana os seus fiéis, livros que eles usam para tirar as suas supostas revelações, e nós temos, e mandamos aí para os irmãos com o maior prazer, sem custo nenhum, que o nosso propósito é divulgar que há engano nesses lugares e que há um evangelho verdadeiro que está fora desse sistema podre aí. Ah, muito interessante, pastor. Bom, então, vamos aqui ao assunto das seitas religiosas e de um modo geral, não especificamente uma ou outra. Eu entrevistei esta semana o pastor e também teólogo Júnior Magalhães, e uma das questões que eu apresentei a ele foi exatamente uma informação que você tinha dado numa entrevista conosco anteriormente, onde você fez uma diferenciação entre seita cristã e seita anticristã ou pseudo-cristã, não me lembro exatamente, mas aí eu até cheguei a comentar isso com o Júnior Magalhães e ele também fez as considerações dele, mas eu acharia interessante se neste canal você pudesse pontuar isso para a gente também, qual é essa diferença, então, que você está fazendo entre esses dois tipos de seitas. Você pode nos falar um pouquinho sobre isso? Muito bom. Veja bem, porque a palavra seita em si, ela está ligada à separação. Se você pegar o conceito de seita em si, ela apenas está ligada a um grupo que dividiu de outro e formou um segundo grupo. Isso seria o conceito puro e simples de seita. Mas dentro do contexto moderno, a palavra seita ela está mais ligada a religiões, principalmente religiões que existem nelas algumas práticas. Por exemplo, sectarismo, revelações próprias e teologia do medo, difamar, né, as pessoas que saem dela. São características normalmente da seita. Nós temos uma ortodoxia básica a seguir, que não pode divergir. Nós podemos ter pontos divergentes de interpretações e tal. Nós temos uma ortodoxia a seguir. Começa, por exemplo, a trindade, o entendimento que nós temos de trindade, a salvação pela graça. O que eu separo? Existem algumas religiões que elas têm, a doutrina delas é muito perto ou muito igual à ortodoxia cristã. Mas as práticas dela são de seitas fechadas. Por exemplo, ela crê na graça, mas ela separa os seus membros para não misturar com ninguém. Ela tem uma característica de seita, mas o seu evangelho é muito perto da ortodoxia. Então, nós não podemos dizer a doutrina da tal instituição é uma heresia total. Ela é um falso evangelho. Não, mas ela tem características de seita. Se um irmão sai dela, vai ser difamado, entendeu? Os seus pregadores não pregam em nenhuma instituição. Então, essa seria uma seita cristã. Ela tem características de seita,
mas as suas doutrinas bases, elas são dentro da ortodoxia. O que é uma seita pseudo-cristã? É uma seita que ela tem todas as características de seita e o seu evangelho é o evangelho próprio dela. É diferente das demais. Por exemplo, eu chamo a ICM como uma seita pseudo-cristã, citando o nome dela aqui, mas eu posso falar de outras, que as seitas dela, elas não são fundamentadas na palavra. Elas são fundamentadas em supostas revelações que eles têm de Deus. Então é muito comum você ouvir numa seita pseudo-cristã a seguinte palavra: não está na Bíblia, mas Deus revelou para nós. Entenderam? Então, essa seria uma seita pseudo-cristã. Então ela tem toda características de seita e mais um evangelho que é fabricado por eles. Então eu diferencio dessa forma. Entendi. E então, aproveitando aqui até já esse gancho, nós ouvimos sempre aqui, inclusive no canal, as pessoas que falam sobre seitas religiosas. Uma das características que eles sempre apontam é a existência de uma fonte de autoridade que não seja exclusivamente a Bíblia. Isso seria, então, uma característica de uma seita religiosa. Ele pode até ter a Bíblia, mas ele tem uma outra fonte de autoridade e que ou ela está em pé de igualdade, ou seja, tem o mesmo valor que a Bíblia, e, em algumas situações, tem um valor até superior à Bíblia, ou seja, entre o que diz a Bíblia expressamente e o que esta outra fonte de autoridade, que pode ser um livro do fundador, de um profeta, ou quem sabe até uma revelação que dizem que foi concedida exclusivamente para aquela seita. Então, esta outra fonte de autoridade, ela pode, inclusive, se sobrepor à própria Bíblia. E é bem interessante, pastor Osiel, que nesta última escola bíblica dominical da Igreja Cristã Maranata, que nós consideramos como uma seita por suas características, o presidente, o fundador da igreja, que é o Gedeu Tigueiros, ele afirmou que a Bíblia não teria nenhum valor diante do que teria valor para eles. O que tem valor para eles seriam as revelações além da letra, ou seja, aquilo que eles entendem que Deus revelou exclusivamente para eles sobre o que está escrito, que na verdade é o que eles interpretam da Bíblia. Então ele diz, olha, está escrito assim, mas nós entendemos isso, isso e isso. Então aquilo que eles entendem sobre o que está escrito, que pode inclusive alterar o conteúdo bíblico, eles vão dizer o seguinte, olha, isso aqui foi uma revelação de Deus, o Espírito Santo de Deus trouxe uma informação que vai além do que está escrito, ou seja, se sobrepõe ao que está escrito. Então ele fez essa afirmação dizendo que a Bíblia não teria nenhum valor e que, inclusive, a palavra escrita iria desaparecer. O que, para nós, parece uma mensagem que vai contra a palavra do próprio Senhor Jesus, que disse que as palavras dele não iriam passar. Então, diante disso, o que é que você poderia nos falar sobre as seitas que têm uma fonte de autoridade que se sobrepõe à Bíblia e, em especial, a este caso da Igreja Cristã Maranata, que diz que a Bíblia vai desaparecer? Vejam bem, irmãos, um dos solas da Reforma foi o sola Escritura. Havia a preocupação dos reformadores ali de que não houvesse novamente um desvio da palavra. Então, definiu-se ali como base da Reforma e como característica de uma igreja que emerge da Reforma, justamente o sola Escritura. Somente as Escrituras vão ser base da doutrina. Mas o que as seitas religiosas elas fazem? E poderíamos citar aqui, por exemplo, vários fundadores de seita. Eles têm as chamadas revelações, visões, e eles deixam isso registrado. Poderíamos citar, por exemplo, o Ellen White, né, do Adventismo, Joseph Smith, dos Mormons, William Branham, do Tabernáculo da Fé, e o Gedeu Tigueiros aí da ICM,
São homens que supostamente tiveram revelações de Deus, e eles deixam isso registrado, e a partir desse momento, as escrituras, o sola escritura deixa de existir, e passa agora a ter outra fonte de inspiração dentro daquela instituição. No caso da ICM, por exemplo, vamos citar o caso que você falou aí, há muito tempo o Geodetti vem falando, né, o presidente da instituição, ele já vem dando essas dicas que eles iam deixar a Bíblia de lado. Quando ele usa a expressão, o evangelho é coisa do passado, né, só nós temos revelações, aquilo já eram dicas para mostrar o seguinte, ó, nós não vamos ficar apenas com a Bíblia, nós vamos ter outra fonte de inspiração. E agora, quando ele fala que a Bíblia vai acabar, ele está confessando publicamente que a Igreja Cristã Maranata, ela não é uma igreja evangélica que tem as características de uma igreja que veio da Reforma, que ela tem características próprias. E tendo características próprias, parte da fonte das suas doutrinas, das suas orientações, são dos ensinos que eles dão. No caso, chamados de revelações de Deus. E por aí, eles podem criar qualquer coisa a partir de agora. E tem um problema muito sério, o Solon, porque toda seita que tem esses livros como fonte de inspiração, esses livros têm o mesmo peso da Bíblia. Mesmo que eles não falem isso publicamente, mas na prática tem o mesmo peso da Bíblia. Vou dar um exemplo aqui, Ellen White. Você pega os pastores mais conservadores do Adventismo, eles falam claramente que uma pessoa que não lê pelo menos um livro de Ellen White por ano, ela não sabe o que é salvação. Então eles estão dizendo o seguinte, para você ser salvo, você tem que ler o Ellen White. ICM, ela fala abertamente que a igreja, para ser arrebatada, tem que ter revelação. E que só eles têm a revelação. Agora, eles tiram a Bíblia e fica as revelações. Com bases bíblicas, mas doutrinas específicas. Então, cada vez mais nós vamos ver a ICM, a partir de agora, ela valorizando os livros que estão escritos pelo seu líder. Exemplo disso, eu não sei se foi essa semana ou semana passada, alguém me enviou um pedacinho de uma live que eles fizeram lá, e o pastor apresentando os livros do Geodetti para a instituição. E aquilo ali é o caminho, toda seita percorre esse caminho. Nós não vimos isso acontecer com Ellen White, com Joseph Smith, com William Branham, mas nós estamos vendo acontecer com o Geodetti Gueiros. Então, o geodetismo já está implantado dentro da ICM, como a Ellen White no Adventismo. Isso é uma prática da instituição que não tem somente a escritura como base daquela fonte de doutrina. E aproveitando, falando de reforma, eu acho que, e quando eu digo acho no sentido de eu entendo e fazendo uma análise bem minuciosa, que as seitas religiosas, elas não têm nenhum compromisso com 5 solas da reforma. Nenhum. A salvação somente pela fé, por exemplo. É ensinado na ICM que se você não cumprir as orientações do presbitério, você não vai ser salvo. É usado lá aquelas 4 letras, obedecer. Se você não obedecer e cumprir, eu ouvi, por exemplo, muitas vezes, o presidente da igreja dizendo o seguinte, que se o Senhor revelou, quando ele fala isso, são as revelações que eles têm, um jejum até 9 horas da manhã, e você quebrou o jejum 10 para as 9, e Jesus voltou 9 horas, então você não vai ser salvo. É isso mesmo. O Adventismo, por exemplo, ele fala claramente que se você não guarda o sábado... O que é guardar o sábado? É o que a Bíblia ensina? Não, é o que Ellen White ensinou. Ellen White ensinou que se não guardar o sábado, é a lei, quer dizer, trouxe a lei para dentro do evangelho, mas eles são obrigados a guardar para ser salvos, por causa... Então, a fé em Jesus não é mais suficiente. As escrituras, né, só a escritura, já também não é. Somente a Deus glória,
Será que essas instituições estão dividindo a glória de Deus com alguma coisa? Claramente. É muito importante a gente frisar que toda seita religiosa não prega o reino de Deus. Elas apenas fazem marketing das suas instituições. É Deus no céu e aqui na terra é a Adventista, é a ICM, cada um tem uma salvação particular. Então, a glória não é apenas de Deus. Em palavras, é Deus, mas na prática, a glória é para a instituição. Eu me lembro que nós fazíamos evangelismo para a rua fora, na frente do grupo que ia evangelizando, estava uma placa com o nome da Igreja Cristã Maranata, porque ela é o alvo da atenção. Somente pela graça. Que graça? A salvação pela graça é o grande milagre do Evangelho. É o grande milagre, porque é você entender que nenhum homem vai poder chegar no céu, na eternidade com Deus e falar assim, Pai, eu estou aqui porque eu fiz isso, isso, isso. O apóstolo Paulo chega a dizer assim, olha, a salvação é pela fé, é pela graça, mediante a fé. Não vem de vocês, é um presente de Deus para que nenhum de vocês se glorie. Olha bem, o que as seitas religiosas fazem? Você tem que cumprir aquele ritual para que você possa dizer, eu sou salvo, porque eu creio em Jesus, sim, mas não é suficiente. Eu preciso de fazer isso, isso, isso. Então, estão negando a graça de Deus, no mínimo, dividindo a graça de Deus. Então, os 5 solas da Escritura, né, eles perdem todo o valor dentro das seitas religiosas, porque não há como você dizer, somos uma igreja bíblica, porque eles têm outra fonte de orientação. A Deus somente glória, a placa da igreja é a obra de Deus, né? E sucessivamente. Então, eu percebo, Solon, que cada vez mais os grupos, as seitas religiosas vão abandonando a Bíblia, eles vão esconder a Bíblia debaixo do braço. A Bíblia vai estar lá, mas vai ser apenas um instrumento de enfeite, para poder aparecer para o mundo que eles têm Bíblia. Mas lá na prática da instituição, vai ser, infelizmente, quem vai mandar são as orientações, os regulamentos internos, as revelações, as visões de líderes vivos e mortos. Muito bem, pastor. Pastor Ziel, agora no dia 4 de agosto, eu recebi, inclusive, uma carta de desligamento de um pastor da Igreja Cristã Maranata, que se desligou agora, enviou a carta no dia 4. Ele era o coordenador da Igreja Cristã Maranata na região ali do Acre, eu não sei o quanto que envolve ali a extensão, mas eu sei que ele era um coordenador de região. E eu, inclusive, gravei um vídeo, coloquei no canal Solon Pereira, exatamente lendo a carta desse pastor. E agora, olha só que interessante, eu queria te ouvir, saber aí o seu modo de enxergar isso. Eu até no vídeo que eu gravei, eu considerei que era natural que ele tivesse falado o que ele falou, porque ele disse que estava se desligando, porque entendeu que Deus tem um projeto para ele, né, que deve ser algum outro projeto, mas que ele continuaria respeitando muito a Igreja Maranata e continuaria também praticando, né, pelo que ele deu a entender, praticando essas doutrinas que são básicas da Igreja Maranata, como o clamor pelo sangue de Jesus, aquela prática de dons espirituais, como eles utilizam ali, e consulta a palavra. Obviamente, ele passou quase 30 anos na igreja, parece que ele já entrou direto na Igreja Maranata. Eu até entendi que, obviamente, isso aí é até natural, que ele saia com esse tipo de pensamento e com essas coisas ainda fixadas em sua mente, até porque o próprio pastor Anchieta Carvalho, quando ele se desligou, ele tinha o mesmo pensamento, e hoje nós sabemos que ele, inclusive, ele já se inclinou para
a teologia reformada, ou seja, que é bem diferente daquela que é praticada na Igreja Cristã Maranata. Então, eu queria te ouvir sobre esse desligamento, até ali, né, se você tem uma palavra que possa chegar até esse pastor, ou algum conselho da sua própria experiência, e aquilo que você viveu, por exemplo, você sofreu algum tipo de ostracismo, porque a gente observa muito o ostracismo na igreja, depois que a pessoa sai, inclusive o pastor, talvez ele, com este pensamento, ele ainda esteja pensando que isso não vai acontecer com ele. Talvez seja isso. E será que ele vai passar por isso que você passou? O que você poderia nos falar sobre este fato? O Solon, veja bem, quando eu saí, o meu vídeo de desligamento com as igrejas, com os irmãos, eu ainda citei que eu estaria visitando todas as igrejas. Apesar de eu já estar sabendo de muitas coisas, mas naquele momento eu tenho que respeitar apesar, eu fiquei 22 anos aqui dentro, então tem muitas coisas boas, tal. Então, naquele momento da minha saída, a minha visão era uma. Eu não conhecia, primeiro, eu não conhecia o que estava fora. Eu já conhecia o que estava ruim lá dentro. Mas eu não conhecia uma teologia reformada, eu nem sabia o que era isso. A verdade é essa. Né? É uma vergonha eu dizer isso, mas eu fui membro de uma seita que dizia, não pode fazer teologia, não pode, para que ficar estudando Bíblia, o negócio é revelação, tal. Então, o pastor, é normal essa visão dele, de achar que ainda é normal o clamor pelo sangue de Jesus, porque não está na Bíblia, mas Deus revelou. Mas quando ele sai agora, ele começa a conhecer a doutrina, a teologia e a doutrina ortodoxa. Ele vai ver que ele estava enganado. É o tempo. Então, é normal isso. O pastor Chieta passou por isso, eu passei por isso, minha esposa passou por isso, meus filhos passaram por isso. Eu, como pastor, fiquei envergonhado depois quando eu comecei, eu falei, meu Deus, como que eu estava aceitando todo esse tipo de aberração doutrinária, herege, e aceitando isso no meu coração. Então, é normal. A palavra que eu deixo para o nosso irmão lá, primeiro que ele tem que ser muito forte para enfrentar o que vai vir agora. O ostracismo dentro das seitas religiosas, não é diferente na ICM, é muito forte. É tão forte que ele acontece até mesmo lá dentro. Eu vi, estando pastor lá dentro, por exemplo, um irmão ser convidado a não entrar na igreja sequer para assistir um culto. Eu vi orientações passadas para obreiros, diáconos, que era para nem impor as mãos sobre um irmão A ou B, uma irmã. Eu vi pastores dizendo, ele está ali, ele não é membro, deixa ele lá que nós não podemos proibi-lo de entrar, mas ninguém chega perto nem para cumprimentar. Então, a grande verdade é que o ostracismo acontece dentro lá da instituição. Isso acontece entre os pastores. É muito comum o pastor, às vezes, passa por uma situação, o pastor é isolado, é julgado num canto. Então, o ostracismo, para quem está lá dentro, acontece de uma forma doentia. É como se a pessoa tivesse leprosa. Ele é colocado no banco, né? O nome que se dá lá, coloca a pessoa no banco, e ele vai lá para trás, ele não pode fazer nada na igreja, a não ser dar o dízimo, né? Que aí não é pecado, não. E ele fica como um leproso. Agora, quando sai, aí não é leproso, aí é endemoniado para cima. Então, o ostracismo, para quem deixa a instituição, uma seita religiosa, e a ICM, ela é salva lá dentro quem é de Deus, tá? Porque quem é de Deus tem uma postura diferente. E eu sempre digo, tem pessoas de Deus em todo lugar. Apesar de tudo que falaram de mim dentro da ICM, eu tenho amigos lá, hoje mesmo conversei com pessoas que são nobres por natureza, mas não é por causa da ICM, não. É porque são pessoas, primeiro, de uma procedência de um lar criado com muita educação, e segundo, que tem o Espírito Santo na vida dele. Porque senão, o ostracismo é regra. Por quê? O líder máximo faz isso de púlpito. Com tudo, com todos.
As camadas inferiores, vamos dizer assim, na questão hierárquica, elas apenas seguem o passo do líder maior. Então, há um ostracismo forte, inclusive isso hoje é crime no Brasil, você tratar uma pessoa dentro de um meio social, tratá-lo como se ele fosse um leproso, né? Aí tem que encaixar dentro do ordenamento jurídico, mas acontece, não tem como. E eles não têm vergonha disso, porque eles falam isso publicamente, é prova. Nós tivemos aí o presidente, por exemplo, da ICM, dando uma palavra, que teria que se perdoar os irmãos entre eles lá, e não perdoar quem saiu de lá. Aquele homem, ele esquece que as pessoas que saíram têm familiares lá dentro. E ele está virando, por exemplo, para minha irmã e para minha mãe, dizendo, olha, não converse com seu filho, com seu irmão. É isso que ele está fazendo. Mas tamanho é o grau do ostracismo. É a loucura, é a mente diabólica de um falso profeta que espalha para todos os seus seguidores. Todos não, mas para muitos dos seus seguidores. Uma coisa doentia, nojenta. Enquanto Jesus abraçava os diferentes, uma seita religiosa, ela exclui a pessoa apenas por dizer, eu não vou fazer mais parte do seu grupo. Porque hoje, só completando, alguém pode ouvir o áudio e falar assim, ô pastor, mas o trabalho que você está fazendo, você queria o quê? Eu estou fazendo esse trabalho tem 1 ano e pouco, menos de 2 anos. O que eu passei para isso foi na minha saída. Só para os irmãos terem ideia, eu já contei isso, eu não vou entrar em detalhes. Eu saí no sábado, na segunda-feira, eu já recebi o telefone do presidente lá, amaldiçoando a minha vida, minha família e todo mundo. Então não foi porque eu tinha um canal, foi porque eu saí. E isso é feito com todos. Eu vi um vídeo que você fez sobre a carta do casal que saiu da Inglaterra. Só saíram. É isso, o ostracismo é uma doença, é algo maligno, diabólico, que existe dentro das seitas religiosas. Muito bem, pastor, é verdade. Que mal fizeram essas duas pessoas, esse casal? O que foi que eles fizeram? Absolutamente nada. Simplesmente decidiram se desligar, não havia necessidade de nenhuma represália, de expô-los, assim, colocar a vida deles publicamente no YouTube, fazendo inferências, inclusive, até que afetam até a honra de ambos, né? Então, uma coisa totalmente desnecessária, nisso você tem realmente razão. Agora, pastor, uma última pergunta. Eu, de vez em quando, sempre que eu posso, eu escuto outras pessoas que falam sobre seitas religiosas. Então, um deles, por exemplo, é o Palhaço Cristão, que ele fala sobre a Igreja Universal do Reino de Deus, e ele caracteriza ali, de fato, como uma seita religiosa. Ele apresenta as razões de apresentar a Universal como uma seita religiosa. E é bem interessante que ele é até um estudioso de psicologia também, mas ele fala o seguinte, que há uma estratégia de deixar a pessoa que está lá dentro com um certo sentimento de culpa, ou seja, então tem a teologia do medo, que é amedrontar a pessoa para que ela fique com medo de sair e perder a salvação, perder a família, cair em desgraça, enfim, coisas que são comuns, ou seja, naturais. Todas as pessoas podem passar por todo tipo de problema e não pelo fato de estar aqui ou ali, mas enfim, eles ficam colocando medo nas pessoas. Mas além do medo, ele diz também que a Universal, ela fica colocando na pessoa um sentimento de culpa, do tipo, olha, quando você chegou aqui, você foi bem recebido, quando você chegou aqui, você não tinha nada, e depois Deus te deu uma esposa, te deu um marido, aí você melhorou o seu emprego, você ganhou uma coisa ou outra, a igreja te assistiu nos momentos difíceis da sua vida, e vai então fazendo uma série de referências em relação a tudo que aquilo que as pessoas elas evoluíram ao longo do período que elas ficaram ali na seita,
e atribuindo tudo isso como se Deus tivesse abençoado as pessoas porque eles estavam ali. Então, se eles estivessem em algum outro lugar, Deus não os teria abençoado daquela forma. Sim. Então, quer dizer, aí depois eles vão jogar isso em cima das pessoas. Olha, aqui você recebeu isso, recebeu aquilo, foi usado em dons espirituais, foi usado nisso, foi usado naquilo, foi abençoado assim, e assado, foi assistido, foi amado e tal. E agora você vai virar as costas, você vai cuspir no prato que você comeu. Então, a ideia é exatamente de fazer com que a pessoa se sinta culpada. Além de ter medo de sair, se ela vier a sair, ela vai ficar com um peso de culpa sobre ela, como se ela estivesse pecando, como se ela estivesse fazendo um grande mal. E aí ela vai ser convencida, pelo menos, de que ela tem que ficar calada, porque sair é uma coisa errada, por mais que ela não estivesse suportando aquele local, o peso que eles colocam, o fardo que eles colocam na pessoa, mas pelo menos que ela fique calada para não estar cuspindo no prato que comeu. No seu caso, o que você pensa sobre isso? Você ficou devendo alguma coisa para alguém, para algum pastor? Ficou devendo alguma coisa para a instituição? As bênçãos que você recebeu ao longo da sua vida foi em razão de estar na instituição ou foi porque você tinha um relacionamento com Deus e foi abençoado por Deus? O que você pode nos falar sobre isso? O Solon, é interessante como as seitas religiosas, todas elas estão sustentadas sobre um tripé. E esse tripé é medo, culpa e ganância. Você falou aí da culpa, do medo, e a ganância é aquele desejo que as pessoas têm. E a ganância não só no sentido de dinheiro, né? No caso da doutrina da prosperidade, a ICM, por exemplo, são cargos, né? A pessoa é uma loucura, que a pessoa é implementado na mente da pessoa que se ele não tiver cargos chegando para ele, porque ele tem dificuldade espiritual. Então, e a seita trabalha com esse tripé. Dá para ele o entendimento que ele tem que ter função, para ele desejar a função, para ele obedecer todas as regras, para ele ter aquela função. O medo são as ameaças de todas as formas possíveis, e o sentimento de culpa, tanto desse sentido aí, como no sentido também de você nunca é bom o suficiente, essa obra. Tem um pastor que era meu amigo, é um dos que me isolou completamente, ele sempre falava comigo assim, tudo que eu tenho foi a obra que me deu. E eu falava com ele, mas eu não, tudo que eu tenho, que eu sou, foi Cristo que fez e me deu. Então, eu sempre falei o seguinte, ICM não me deve nada, porque eu nunca fiz nada para presbitério. Então, eu falo abertamente, ela não me deve. Eu não fiz nada para presbitério, eu fiz para Deus. Apesar que, hoje eu sei que muitas coisas que eu fiz foi atendendo a besterol de presbitério, mas na minha consciência eu estava fazendo voluntário. Agora, eu não devo nada a ICM e a nenhum pastor da ICM. Eu tenho respeito por alguns pastores que passaram na minha vida, que foram homens muito humildes, que me ensinaram. Eu os respeito como pessoas, como ser humano, como eu tenho que respeitar a todos que passaram na minha vida. Agora, por ele ser pastor da instituição, nada. Não devo quem me apresentou lá, a expressão que se usa, né? Apresentou para o diaconato, apresentou para a unção, apresentou para a ordenação, não devo nada. Tudo que eu aceitei fazer na ICM, no meu entendimento, porque Deus estava me chamando. E não é porque, o Solon, que eu acreditava que o Senhor revelou no presbitério que eu ia ser pastor. Não. Que se fosse revelação de verdade, o Senhor revelou ao presbitério para eu ser pastor, não precisava de eu fazer ficha cá e resolver eu pregar e colocar se eu sou dizimista. Se Deus revelou, será que Deus não sabe que eu sou dizimista? Será que Deus não sabe se eu faço madrugada? Então isso é baboseira para enganar trouxa, né? Mas eu aceitei por quê? Porque no meu coração eu sempre entendi que eu tinha um chamado para trabalhar, ou como pastor, ou como irmão. Porque desde o primeiro momento que eu me converti, eu sempre estava à frente. Era jovem ainda na Assembleia de Deus, e depois vim para a ICM. Então, não devo nada à ICM. Pelo contrário, se fosse colocar em prato limpo, é ela que deveria me dever. Porque muitas coisas que ela fez na minha vida
foram orientações de homens que trouxeram muito mal para a minha vida, né? Mas eu sou mais ou menos igual aquela palavra, né? Foi José no Egito, falando: o mal que me desejaste, Deus transformou em bênção. Né? O mal que eles tentaram e colocar para me fazer um aprisionado lá dentro, Deus transformou em bênção, libertou a minha vida. Então, eu tenho respeito por muitas pessoas lá, não por pastores, por ser pastores, mas por ser seres humanos, como eu tenho para irmãzinhas, para irmãos. E a instituição, não devo nada, não tenho nenhum respeito por aquela instituição, porque as práticas delas são malignas. Eu tenho respeito por vidas que estão lá dentro, pessoas que eu amo. Aí eu tenho. Então, acho que fica respondida a sua pergunta aí. E vou dizer, Solo, nenhum irmão que sai de uma seita religiosa deveria sentir essa culpa. Se você recebeu alguma coisa, a Deus toda a glória. É o que eu falei do solo, dos 5 solas. As instituições tomaram a glória de Deus para ela. Agora você pensa bem, Solo, um pastor, é um pastor formado, ele tem curso superior, sabe? Ele é um cara muito entendido. Ele fala essa abobrinha, essa besteira, a obra me deu. Rapaz, é você pegar a glória de Deus e dar para o CNPJ, para uma instituição. Então isso não existe. Tudo quem faz na nossa vida foi Deus. Né? Eu falo para o irmão que estiver nos ouvindo agora: meu irmão, você não deve nada a ninguém. Você não deve a pastor, você não deve a instituição, você não deve a ICM, não. Siga sua vida feliz. Siga em frente, não tenha nenhum sentimento de culpa, de pensar que eu deixei a obra que me fez. Não. Se você recebeu algo lá dentro, foi de Deus. Você dê glórias a Deus, somente a Ele. É dele, por ele, para ele, todas as coisas, a ninguém mais. Que bênção, pastor. Então, já que até você começou a dar um conselho, eu queria que você encerrasse também, deixando uma mensagem a todas as pessoas que começaram a perceber que podem estar em uma seita e não em uma igreja cristã e evangélica. Qual a mensagem final que você deixaria para essas pessoas, independentemente se é a seita Maranata, se é a adventista, a Pentecostal Deus é Amor, Testemunhas de Jeová, Mormons, qualquer que seja? Qual é a mensagem que você deixaria para essas pessoas que começaram a perceber: opa, pode ser que eu esteja numa seita? O Solo, Apocalipse capítulo 3, tem uma igreja que chama Laodiceia, que é justamente as seitas religiosas de hoje. Onde está Jesus nessa seita? Do lado de fora, batendo na porta. Quando a pessoa começa a passar por um vislumbre de despertamento, é porque ele está começando a ouvir o Jesus bater na porta. É uma figura, lógico, né? Figurativo nós estamos falando, mas é porque ele está começando a ter um vislumbre. O Espírito Santo está começando a revelar para ele as verdades que estão lá dentro e mostrando que o Senhor não está naquilo, que o Senhor está do lado de fora. Isso quem está dizendo é a Bíblia, não sou eu que estou dizendo. Isso é claro. Quando você pega ali a carta a Laodiceia, você consegue vislumbrar claramente a seita religiosa. Né? Eu falo muito da ICM, porque a gente conhece com profundidade, mas você vê com profundidade. Os detalhes são incríveis. É como se tivesse carta à igreja, diz a ICM. Carta à igreja, porque é idêntica. Sou rica, eu vejo, e é tudo o contrário. Jesus está do lado de fora dela. Então, o primeiro passo, quando você começa a vislumbrar isso, é porque o Senhor Jesus está batendo na porta, ele está querendo entrar, ele está te chamando, ele está dizendo: sai, porque eu tenho coisas melhores para você. Eu estou do lado de fora. Aí, interessante que ele bate na porta da igreja, porque ele fala assim: carta à igreja de Laodiceia. Mas quando ele fala: eu entrarei na sua casa, ele não vai entrar na seita, porque o Senhor não tem compromisso com instituição. O Senhor tem compromisso com almas. Né? A igreja do Senhor são almas, não é uma instituição. Então, ele bate na porta, é para chamar quem está lá dentro. Mas quando a porta se abrir, vai entrar na sua vida. E aí eu digo o seguinte: é difícil, o Solo, até me emociono para falar, porque o que eu estou vivendo, sabe? A liberdade cristã que eu estou vivendo.
O temor a Deus. Rapaz, tem hora que eu paro assim e pensava, meu Deus, onde eu estava? E quando eu falo onde eu estava, não era onde estava a instituição, onde eu estava espiritualmente, que eu estava levando uma vida mecânica com orientação, tudo tornou normal, grupinhos divididos dentro da igreja, normal, pastor falando mal do outro, normal, dons espirituais na carne, claramente normal, tudo foi ficando normal. Quando nessa saída houve um avivamento dentro do meu coração, porque hoje sou eu com Cristo, sabe? É um sentimento assim, às vezes eu paro e falo, meu Deus, que coisa linda, o que eu estou vivendo fora da seita religiosa, porque agora é o meu relacionamento com Cristo. Hoje, por exemplo, Oswaldo, eu não descansava na minha salvação. Por quê? Porque eu tinha que obedecer às regras que eram intermináveis. Era regras, mais regras, mais regras. Era a lei igualzinho à lei do povo judeu, que Jesus veio para cumprir. A ICM traz de novas leis, são novas leis. Quando eu fui liberto daquelas amarras, meus olhos se abriram, é que eu comecei a ver o que é salvação, como que nós podemos descansar em Cristo verdadeiramente, como nós podemos dizer, eu tenho certeza de salvação, não é porque eu estou olhando para mim, para os meus atos, mas porque eu estou olhando para Cristo, eu aprendi a olhar para Cristo, porque eu não tenho mais a obra perfeita para olhar, eu tenho Jesus, a glória que eu dava para a obra, agora é para Cristo. Então, se eu tive a minha vida espiritual transformada, a palavra de Deus, que coisa linda, voltou a ser a palavra. Então, a vida depois da seita religiosa, Oswaldo, depois que você é liberto de verdade, talvez demore um pouquinho ainda, igual esse pastor que saiu, né, pela carta dele a gente vê, mas depois que os olhos vão abrindo, a palavra vai se revelando, aí a palavra realmente, né, vai se revelando a nós, a simplicidade do evangelho. Meu Deus, que coisa linda! Eu fico pensando, meu Deus, como é que eu suportei aquele fardo? Eu estava preso em amarras, eu estava preso em costumes, eu estava preso em dogmas, eu estava preso em falsas profecias, em falsas revelações, eu estava preso em doutrinas que não estão na Bíblia, mas que o Jodeti teve revelação. Quando eu descobri que não, eu tenho a palavra, e a palavra é simples, a palavra liberta, a palavra transforma. Pronto, a vida depois da seita é um renovo espiritual. Olha, o meu casamento, a minha vida com meus filhos, a minha vida pessoal, olha, tudo. Eu tenho tempo para minha família agora, eu tenho tempo para sentar com a minha esposa, eu tenho tempo para passear com a minha família, coisa que é bíblico, você cuidar da sua família. Eu fiz um vídeo, eu contei isso, né, que eu fiz uma live semana passada, eu falei um pouco sobre isso, que eu perdi a criação dos meus filhos solo. A minha mulher criou meus filhos sozinha. Eu perdi tudo isso, mas hoje eu estou vivendo, né? Hoje, por exemplo, nesse exato momento, eu não estou em casa, estou na casa do meu filho, assim, vivendo coisas novas, aproveitando isso, e fiel a Cristo, com temor no coração. Por quê? Porque eu fui liberto. Por isso que a palavra diz, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu fico com muita dor, Solo, das pessoas que estão entrando nessas seitas agora. Quanta prisão, quanta mentira, quanto engano que eles vão suportar na vida, sendo que o evangelho é tão glorioso, tão maravilhoso. Então, o conselho é, ouça Jesus bater, sai dela, povo meu, e venha viver o evangelho de Cristo, que é libertador. É o conselho que eu deixo. Amém, pastor. Aleluia, né? Muito obrigado, eu tenho que te agradecer muito mesmo, porque você já deu diversas contribuições ao nosso trabalho no canal Maranata Anátema, mais de uma vez, e agora neste canal Cortes Apologéticos, que está começando agora. E então você vem aqui para nos ajudar, para nos apoiar e até para deixar a sua contribuição, a sua experiência, o seu conhecimento e o seu conselho para as pessoas. Muito obrigado, pastor, que Deus abençoe você, sua família. Obrigado também a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência. Que Deus abençoe a todos. Fiquem na paz de Jesus e até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau!